tem uma oração, mas vamos para a palavra, certo? A palavra, como eu já disse, aqui no livro de Efésios, capítulo 2, o título dessa palavra é: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Amém? Eu vou ler o texto bem rapidinho, mas vou explicar só 3 versículos. Olha, portanto, lembrava de que vós, no outro tempo, era gentio na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Vocês não sabem o que é circuncisão, não? Você sabe, não? Você sabe, né? Circuncisão. Aí diz aqui, que naquele tempo estava sem Cristo, certo? Separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então já dá para se entender que quem nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é outra coisa na face da terra que nos aproxima de Deus a não ser o sangue do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Nós andávamos longe, nós gentios eram pessoas que andavam longe, nós não somos israelitas, entende? O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus. Deus escolheu a nação de Israel, os filhos, a descendência de Jacó, que foi mudado o nome dele para Israel. Teve 12 filhos, gerou 12 tribos, 12 nações. Então esse povo foi escolhido. Nós éramos gentios, pessoas que andávamos sem Deus, que naquele tempo estavam sem Cristo, nós não tínhamos Jesus, não tínhamos Deus, não tínhamos conhecimento da palavra, né? Separado da comunidade de Israel, nós éramos um povo separado do povo de Deus. Então significa que quem está separado de Deus são pessoas que estão longe de Deus. Está entendendo? Separado da comunidade de Israel, estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Qual é a situação que muitas pessoas se encontram hoje? Estranho à promessa, diz aqui, olha, Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que é uma pessoa sem esperança? É você chegar para ela e dizer assim: quando você morrer, o que, é que vai acontecer com o seu espírito? Você sabe? Então pronto, ela não é estranha aos conceitos da promessa, ela não entende. Vocês sabem para onde é que o seu espírito vai? Você tem noção disso já? Você tem? Segundo a Bíblia, a Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus como único suficiente Salvador, se batizamos para o arrependimento do pecado, recebemos as virtudes do Espírito Santo, então nosso espírito, segundo a Bíblia, diz que vai para o reino de Deus, dos céus. Amém? Então assim, por isso que ele diz que antes de nós conhecer a Jesus como o único suficiente Salvador, ela diz aqui, ó, é estranho aos conceitos da promessa, não tendo uma esperança de salvação da vida. Quem não conhece a palavra ainda, quem não tem o conhecimento bíblico, porque o conhecimento não é nós que adquirimos, se não for dado por Deus. Você está entendendo? Então assim, hoje nós temos uma esperança, nós temos um conhecimento, se nós permanecer nos caminhos guardando esta palavra, nós vamos para o reino de Deus. Se eu me desviar, eu vou para o inferno. Está entendendo? É assim que a Bíblia diz. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então, se nós estava longe da salvação, se estava afastado de Deus, então nós vamos entender que quem uniu e quem nos aproximou de Deus foi Jesus Cristo. A vinda de Jesus foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foi quem aproximou você e todos nós de Deus. Está entendendo? Porque se Jesus não tivesse vindo, vamos entender, ainda que quem estava próximo a Deus era os judeus. Então a nação judaica era privilegiada. Nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Mas Deus lançou o plano dele da salvação para salvar toda a nação. Aí Deus colocou todos debaixo do pecado, até os judeus erraram, transgrediram a lei que era para eles guardar. Aí Deus todos pecaram diante de Deus, não ficou um sequer justo. Para quê? Para que Jesus viesse e a salvação fosse gratuita para todo aquele que crê. Você crê que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador? Você crê? Então todo aquele que crê e confessar e guardar os mandamentos, não é só eu dizer que creio da boca para fora. Se eu disser assim, eu creio em Jesus Cristo que é Filho de Deus, que é o único suficiente Salvador, mas não deixe de praticar coisas que desagradam a Deus, que está escrito aqui que é pecado. Porque o pecado é o único aguilhão da morte, é ele que nos separa
de Deus. Você sabe uma coisa que separa você de Deus? O pecado. O pecado é que nos separa de Deus. Então, quando ele diz aqui no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, a única inimizade que existia entre o povo que se diz de Deus, povo cristão, era entre judeu e nós, gentil. Mas Jesus veio, derrubou essa parede de inimizade que existia para fazer das duas nações, de todo o povo, um só. Quer dizer, todos nós agora, tanto judeu como grego, como gentil, se crê em Jesus Cristo como o suficiente Salvador, não existe mais acepção. O judeu perdeu aquele privilégio de ser só eles que são salvos. Nós hoje somos salvos se nós confessar e permanecer na fé. Quem fez isso? Foi Tomé, que derrubou essa parede de separação? Foi João? Foi Maria? Foi Jesus. Por isso que nós devemos focar Jesus como uma pedra fundamental da nossa fé. Porque foi através de Jesus, e Jesus usou Maria, Tomé, João, Pedro, assim como usa nós hoje. Eles foram usados, foram ferramenta de Deus, mas eles não são a pedra fundamental que lhe conduz à salvação. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então Jesus é a luz, é o caminho, é a ponte que liga o pecador a Deus. Amém? O versículo 18, para nós falarmos aqui, diz assim: porque por ele, ambos, geral, judeu, grego, eu, você, Wagner, Rita, Delma, sério, todos nós aqui, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, Igreja Assembleia de Deus Missão, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, fogo no pé, Igreja Adventista, Igreja, isso aí não significa nada. Nada diante da salvação. O que Deus quer de cada um de nós é um coração puro e um espírito reto. Placa de igreja não salva ninguém. Só faz fazer divisório. A parede que Jesus derrubou, nós construímos umas muralhazinhas. Igreja de Cristo, Assembleia de Deus Missionária de Anunciai, Igreja da Graça, Igreja Católica, tal. Então, quer dizer, nós fizemos essa divisória, que é antibíblico. Quando todos nós morrer, que for sepultado, o Espírito vai ser ressuscitado, e os que forem salvos vão para uma cidade chamada Jerusalém. E lá não vai ter rua da Assembleia de Deus Missão, da Assembleia de Deus Missionária, da Igreja da Graça, onde é a rua da Universal, sabe onde é? Aí o anjo vai dizer: não, você pega essa aqui descendo, que é Jesus Cristo dos últimos dias, lá embaixo tem a Adventista, é à esquerda. Não vai ter esse tipo de coisa. Placa de igreja não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Quem salva o ser humano é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Por isso que diz aqui: ambos temos acesso ao Pai. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós não éramos mais forasteiros, nem estrangeiros, hoje nós somos cidadãos da família de Deus. Quando nós cremos, nós passamos a ser da família de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós todos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então hoje nossa edificação no cristianismo é para a morada de Deus do Espírito Santo em nossas vidas. Então o verdadeiro templo do Espírito Santo de Deus hoje é o nosso corpo. Amém? Não é aquele prédio, não é placa de igreja, não é religiosidade. O que salva é você confessar Jesus Cristo como único suficiente Salvador, guardar as tuas palavras, se batizar para o arrependimento do pecado e recebereis as virtudes do Espírito Santo. Se é selado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos conduz à salvação da vida eterna. Amém? Entenderam? Então vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pega aqui na mão. Para que Deus venha. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Santo querido, que o Senhor abra a porta do conhecimento da Tua palavra, Deus, para que todos nós que estamos aqui presentes, ouvindo essa palavra, essa mensagem, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha descer aos nossos corações, que essas palavras sejam para nosso ensino, para que possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pai, recebe em nome de Jesus Cristo essas almas que se faz presente aqui esta manhã, meu Deus,
Se estão aqui é porque são carentes da tua palavra. Todos nós precisamos de ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha derramar sabedoria e conhecimento sobre nossos corações para que possamos conhecer e reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz seja. Ela não solta eu, não.